Obrigado. Deus abençoe. Muito bem. Nós vamos agora à mensagem da palavra. Creio que o alimento que Deus tem para nós será dado. Todos nós nos alimentaremos com esta palavra. Vamos colocar de pé. Muito obrigado a vocês que puderam vir nesta manhã mais fria que em Gravataí, Rio Grande do Sul, onde nós nos reunimos em adoração ao nosso Deus. Gênesis capítulo 3, vamos ler o primeiro versículo, que o irmão Rogério começou a falar ontem. Eu vou falar um pouquinho, Rogério, depois, outro dia você completa seu pensamento, certo? Eu creio que é um bom pensamento e isso ajuda bastante todos nós com esta mensagem. A mensagem será interrogação ou ponto final? Certo? Gênesis capítulo 3. Estamos precisando arrumar um pouco maior, que esse daqui está muito minguado, não está cabendo nem. Amém. Já tem o que fazer nos próximos, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém. São Lucas capítulo 24, verso 31. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Senhor, reconhecemos que a sua palavra é verdade. E nós, como seus filhos, o que temos que fazer é nos submetermos aos efeitos desta palavra. O que ela causa ao ouvir muda a minha vida, muda a vida deste povo, quando ouvimos esta palavra. O mundo não pode te conhecer, mas o Senhor disse: vocês me conhecem, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Estamos vendo, Senhor, que os séculos estão sendo consumados. Estamos vivendo neste dia da consumação de tudo. Muito obrigado. E ajuda-nos, juntamente com este povo que nos ouve aqui em Gravataí e por todo o Brasil através da internet. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Bom, interrogação ou ponto final?
isto é, o livro que nós temos em mãos, que eles estão tão preocupados com um povinho como nós. A grossura do livro que teve que fazer, ainda pôs volume 1, tem mais coisa para vir ainda. É a preocupação que eles estão conosco. Eles não deveriam preocupar, somos um povo tão pequeno. Para que preocupar conosco? Eles são de igrejas grandes, nós nem igreja não temos. Para que preocupar conosco? Para que fazer um livro dessa grossura? É para dar esclarecimentos. É o que eles pensam. Mas o que a gente vê é que a própria interrogação deles, eles colocaram a interrogação sem temor em cima da maior foto do tempo. Não seria tanto aquela que vocês veem, a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham, mas esta daqui. Eles puseram uma interrogação sujando a foto. Essa coluna de fogo, esta nuvem, ela não é uma interrogação. Ela é um ponto final. Eles não têm podido ver isso. E nós não vemos como interrogação. A interrogação deles é, isto é a terceira etapa? Bom, foi William Branham quem disse. Foi Deus quem falou para ele. Se Deus falou para o irmão Branham, para mim, não é pergunta, não é interrogação, é ponto final. A gente crê mesmo de coração no que Deus falou. E o nosso problema é que nós cremos. É o único problema que eu tenho é que eu creio. Eu creio, sei que isso é real. E a falta de revelação, você sabe quem faz livro assim? São mestres. Aqui eles me chamam de reverendo, mestre, para criticar. Porque eles sabem que eu sou um dom ninguém. Se eu fosse mestre e reverendo, como eles dizem, então eles ouviriam. Mas eu não sou para eles o que eles dizem que está o meu nome estampado aqui dentro desse. Oh, eu dou graças a Deus. Eu nunca pensei que eu ia estar dentro de um livro desse. Se eu já pensei na minha vida que um escritor ia falar no meu nome. Que é isso? Eu vim quase igual ao irmão Branham, eu vim de um galinheiro. Talvez você pense que eu estou brincando. Mas meu pai e minha mãe tocou as galinhas quando eu tinha por volta de 3 anos, 2, 3 anos, e limpou para nós morar. E depois, me lembro muito bem, com 7 anos, quando eu estava indo para a escola, eles chegaram os milho para um canto e nós moramos num paiol. Para que preocupar com um homem que nem eu? Larga de mão. Certo? Não deveriam preocupar. Para que tanta interrogação? Porque nós pregamos. Eles estão falando contra a própria mensagem do profeta, porque os grandes mestres não entendem esta nuvem. Eles não entendem. Foi o irmão Branham que diz que quando isso aconteceu, era Cristo, diz que era Cristo que estava aqui nesta nuvem. E ele diz que essa cabeleira branca que vocês veem aqui foram os anjos, 7 anjos que formaram esta cabeleira branca. E ele não diz que isso daqui é cordeiro. Ele diz que isso daqui é juiz. E juiz é leão. Agora, senhores mestres, que têm uns livros desses, e rogo a Deus que vocês façam o 2º, 3º e quantos volumes puderem. E coloque meu nome dentro deles.
mais uma vez, certo? Agora eu sei que eles não vão colocar mais. Mas eles colocaram o nome do irmão Branham como herege. Eles colocaram nomes que estão aqui dentro, quando começou a mensagem, como herege. Hoje não, hoje são mestres. Mas quando eles começaram a mensagem aqui no Brasil, o nome deles que está aqui dentro, eles eram hereges, como eu sou hoje, na concepção deles. Um herege, um criador de doutrina falsa, um inventor de coisas que levam o povo para o inferno. É o que eles pensam. Mas eles eram assim também há 40, 30 e poucos anos atrás. E hoje eles são colocados aqui como mestres, como fulano de tal que formou, que estudou. Eu não posso falar para você que eu formei em lugar nenhum. Um formou no não sei aonde, Estados Unidos, outro formou aqui no Brasil e grandes lugares. Olha, eu só tirei o diploma de 4º ano. Sei nada. Vocês têm razão de falar de mim. Eu não sei nada. 4º ano. Só que está dando dor de cabeça para os grandes, para os mestres. Eles não estão conseguindo ver o que você vê na maior simplicidade. Isso daqui não é interrogação, senhores mestres. Isso daqui é ponto final. Hoje nós estamos tirando esta interrogação da nuvem. Nós estamos dizendo o que ela é. Irmão Branham diz que é Cristo. Irmão Branham diz que isso daqui veio para dizer para ele, é a revelação dos selos. Eu, para mim, isso basta. Mas eles têm sempre como uma interrogação. Vamos só ver alguma coisa que nós já conhecemos e que William Branham pregou e é tão simples. Eu nunca ouvi tal estrondo, aquilo sacudiu toda a terra, e quando fez diante de mim estavam 7 anjos juntos. 138 ao 140, com a atração sobre a montanha. Aí o profeta pode perguntar. Agora eu quero ver quem é que põe um ponto final aí. Irmão Branham perguntou, qual é a atração sobre a montanha? E quem põe um ponto final? Vamos ver se tem fé aí para pôr um ponto final. Porque ele perguntou, você que crê que tem que ver qual é a atração? Irmão Branham falou de todas as montanhas, ele falou do Monte Sinai, ele falou do Monte da Transfiguração, ele falou do Monte Pôr do Sol. E a pergunta é esta, qual é a atração no Monte Pôr do Sol? Eu sei muito bem que é Cristo. 7 anjos da eternidade e William Branham lá no meio. Ele estava lá, ele disse que estava, e eu creio nisso. Não é uma interrogação, é um ponto final. Cristo estava nesta nuvem e o seu mensageiro estava ao lado dele, nesta nuvem. Foi William Branham que disse, 7º selo 201. Eles me arrebataram para a nuvem juntamente com os anjos. E ele mesmo diz que eles, quando estavam fotografando, não viram quando estávamos flutuando no ar. Ele pôs ele no meio. Não é uma interrogação, é um ponto final. Oh, William Branham estava naquela nuvem. Não, não é isto. William Branham estava naquela nuvem. É ponto final. Não estou perguntando, ele estava naquela nuvem? Não, eu estou dizendo, ele estava naquela nuvem. Porque foi ele que disse, eu creio nisso. Muito bem. Eu encontrei com o irmão Fred e os outros, um pouco depois, disse, o que foi isso? O que foi esse grande estrondo? O que vai fazer? Perguntaram ele para o irmão Branham. Retornar para casa, pois assim diz o Senhor. Os 7 mistérios, não 6,
o sétimo mistério, porque o sétimo sou eu, ele podia dizer, está entre linhas. Os sete mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos estes anos, estas denominações espirituais, Deus abrirá estes sete mistérios para nós nos sete selos. Ele estava contando o que estava acontecendo, o que aconteceu no Monte Pôr do Sol, antes dele pregar os selos. Essa mensagem aqui é depois dos selos. Ele estava contando o que ele viu, o que aconteceu antes dele pregar os selos. Desceu do monte e foi pregar a revelação dos sete selos. Amém. Agora esse daqui é ponto final, de todo jeito é ponto final. Tem muitas perguntas, o livro é muito grande, então eles querem mostrar, eu não tenho tempo de falar sobre tudo, mas quando você encontra um livro bom, você sempre mexe, quanto mais se o seu nome estiver nele. Você mexe. Então, aqui na página 127 deste livro, Interrogação, enquanto é ponto final, aqui está. Não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Já está tão claro. Quem foi que venceu? O leão. Apocalipse 5, verso 5. Aí eles dizem assim, não há necessidade de dizermos que o leão é um felídeo. Para mim, tanto faz falar isso como não falar. É melhor falar que ele come carne, assim, que é mais fácil para mim. E de grande porte, o mais forte dos quadrúpedes. Nem que o cordeiro é um animal dócil, indefeso e de sacrifício. No entanto, o Senhor Jesus é tanto cordeiro quanto leão. Isso já é eles falando. Bonito isso daqui. Só que eles ficam com cordeiro a vida inteira. E hoje ele é leão. Ele é tanto cordeiro quanto leão. Só que você tem que saber quando ele foi cordeiro e quando ele é leão. Eles ficam com o cordeiro a vida toda. Aí ele diz assim, ele só será leão no milênio. Olha, isso daqui é a sabedoria dos mestres. Porque eu não sei escrever livro. Ninguém faria um prefácio se eu escrevesse. Porque não teria que dizer que eu sou um grande mestre, que eu estudei tal seminário, formei para isso, para aquilo, tenho DR, LS, DDD, DR... Então não adianta, mas eu quero PhD, então não adianta, viu? Não vai adiantar. Mas isso daqui é bom. Eles têm a mensagem, que é muito boa. Quando eles põem o parágrafo é certíssimo. Quando eles comentam é que é errado. O parágrafo é certo. O parágrafo foi o profeta quem disse. Isso daqui é o que manda para cada um de nós. Agora, vamos notar, dentro da mensagem, quando é que ele é leão, se é no milênio. É só no milênio. Esse povo não crê no ministério do sétimo anjo. Apocalipse 10, irmão Brana diz na mensagem A Festa das Trombetas 229, que Apocalipse 10 foi o sétimo selo. Apocalipse 10 desce Cristo como anjo forte e brada como? Como leão. Então eles não creem em leão, é coisa nenhuma. Quando ele brada como leão, você vê que lá no Calvário ele bradou como cordeiro, ele gemeu, ele sofreu, ele morreu como cordeiro. Mas aqui no Monte Pôr do Sol, filho, ele veio bradar como leão. Não é uma interrogação, é ponto final. Isto é Bíblia. Isto é revelação do sétimo selo. Isto é o que o sétimo anjo trouxe para nós. Aleluia.
vamos estudando alguma coisa aqui. Em passar por isso, eu quero deixar a mensagem para te ajudar. O parágrafo 31 do intervalo, irmão Brana diz: agora, estas coisas, que são os selos, não são dadas a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e abra os selos. Final do parágrafo 31. Ele é quem fala a palavra e é o mesmo que dá a conhecer, vindicando-a, trazendo-a à vida. Exatamente. E estas coisas não são reveladas senão depois que as eras da igreja e as eras denominacionais hajam terminado. Quando se acabar o tempo, essas coisas são reveladas. Agora eles perguntaram para o irmão Brano, e perguntam a resposta número 3, com respeito se o tempo tinha acabado, ele diz não. Porque eles misturaram o tempo com o milênio. Então se acabou o tempo, irmão Brano, acabou o milênio também. Ele diz, não, não é assim não. Vocês tomaram isso lá da abertura dos 7 selos. Não é desse jeito. Então aqui ele está mostrando para nós, na abertura dos selos, como que ia acontecer. Diz, quando o Cordeiro toma o livro, acaba o tempo. Que tempo é este? É o tempo das eras. É o tempo de Apocalipse 10:6. O tempo acabou. Está escrito ali. É o tempo do 7º selo, do 7º anjo, do 7º trovão. O tempo acabou. Não é o tempo universal, não. Esse tempo vai acabar em novos céus e nova terra, quando entra na eternidade. Ali não há tempo mais. Mas até o milênio ainda é um período, é um espaço de tempo, no milênio. Mas nós estamos falando agora de tempo das eras, tempo de 7º selo, tempo de 7 trovões. O que Deus fez através do profeta. Isso daqui é o que é importante para todos nós. Quando se acabar o tempo. Agora, quando eles perguntaram para o irmão Branco se acabou o tempo, disse que não. Não acabou o tempo. Isso foi em 64. Agora, deixa eu ler aqui para você em 65. Eles gostam muito de olhar o ano da mensagem. Então vamos olhar o ano da mensagem. Se acabou o tempo, se aqui está dizendo que acabou o tempo, então aí você deve calar a boca. Porque se acabou o tempo, então já não é mais uma interrogação. O tempo acabou? Não, o tempo acabou. É muito mais fácil. Certo? Olha, vamos ver coisa repetida para vocês. 150. Qual é a atração sobre a montanha? E toda a ciência, através de Tucson ainda, eles estão escrevendo peças, colocando nos jornais, fazendo livros. Cadê o livro? Fazendo livros. É isso que o profeta está dizendo aqui. Desde o tempo do irmão Brana, ele está dizendo estas coisas. O que estava acontecendo? Ele diz, e toda a ciência, a outra ciência aqui. Através de Tucson ainda, eles estão escrevendo peças, escrevendo livros, colocando nos jornais, nesses livros grossos desse jeito assim, muito bonito. Lá atrás, no Monte Lemon, as suas grandes máquinas fotográficas não viram isto. Se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando isso daqui. Não é interrogação, é ponto final. Mostrando que o tempo havia terminado. Não é interrogação, terminou o tempo? Não, terminou o tempo. Aqui, as grandes máquinas, os grandes cérebros, esses grandes homens, formados em seminários, uma bênção. Mas não vi o que aconteceu porque as máquinas deles nos Estados Unidos, que é mais avançado, não viu também. Quanto mais as brasileiras. E se os homens que viveram perto do irmão Brana não viram, quanto mais os que estão no Brasil e qualquer outro lugar, eles viveram perto do irmão Brana. Você tem que ter a revelação para ver isso, porque as máquinas olharam para lá
fotografaram e não viram. E você olha e vê. Isso é muito bom. Eles não viram. E você olha e vê. Ele diz: o que você vê? Onde vocês fazem pergunta, interroga, eu ponho um ponto final. Onde vocês perguntam: é isso a terceira etapa? Não, é isso a terceira etapa. Isso daqui é a verdade do dia. Deus mostrou isso para o profeta. Se vai preocupar com a mensagem do dia, então preocupa de uma forma certa. Mais um pouquinho aqui para você que já tem conhecimento. Olha, tanto nós, como o povo que escreve esses grandes livros, tanto nós como eles, podemos ler os mesmos parágrafos. Os mesmos parágrafos. E um vê, o outro não vê. Irmão Brana diz que Moisés e Faraó olhavam pela mesma janela. E Faraó olhava e dizia: ali estão meus escravos. Moisés olhou por aquela janela, quando ele ficou sabendo que ele não era um egípcio e que ele era um hebreu, ele foi na mesma janelinha de Faraó, deu uma olhada e diz: olha, eu vou ter que maçar barro com vocês, porque vocês são povo de Deus. Mas Faraó olhou e disse: Deus escravos. Então nós olhamos na mesma mensagem. As máquinas fotográficas olharam também para o mesmo monte, fotografaram aquela coluna e não viram. Você acha que o povo vai ver? Isso daqui é só para eleito. É a vinda do Senhor. Foi em segredo que ele veio. Eles vão perguntar: é isso daí a vinda do Senhor? Não, aquilo ali foi a vinda do Senhor. Muitos estão esperando a terceira etapa. Ela foi vindicada ali, no Monte Pôr do Sol. Ela foi vindicada. 133, com a atração sobre a montanha. Ele, a voz, voltou e disse: não a espada de um rei. Você sabe quando a espada caiu na mão dele. Não a espada de um rei, mas a espada do rei. A palavra do Senhor disse: não temais. É simplesmente a terceira puxada. É a vindicação do seu ministério. Já estava tudo pronto, vindicado, comprovado. Isso daí é a vindicação do seu ministério. Aleluia. Eu quero que vocês fiquem quietinhos. Se tem alguém trabalhando, fazendo alguma coisa, por favor, trabalha mudo. Trabalha mudo. Amém? Não faz perguntas sobre a terceira. Estamos fazendo aqui, irmãos, essa interrogação é se isso daqui é a terceira etapa. Aqui dentro está escrito, em toda a página, terceira etapa. Interrogação. É a terceira etapa? Isso aqui? Eles perguntam, nós dizemos: é a terceira etapa. Nós confirmamos que é a terceira etapa. Isso aqui é a terceira etapa. Agora, quem disse isso não fui eu. Não foi William Branham quem disse. Ele quem disse aqui. Vou repetir, tudo é repetido aqui, irmãos. Tudo é repetido. Os ungidos dos últimos dias, 373, 374, vamos ler só o 374, que aqui tem tudo. Não há ofício mais elevado. Os ungidos dos últimos dias, tradução A Voz de Deus é 262. Eu estou lendo a tradução de Goiânia. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem, isso daqui é William Branham, que mandou você recordar, nós recordarmos. Eu queria agora voltar lá no sétimo selo, 161, quando nem o irmão Branham sabia o que era a terceira etapa. Ele diz no 161 do sétimo selo
Ele diz, a terceira etapa, o que vem. A terceira etapa, o que vem. Agora, se você notar isso daqui, você vai ver que ele não sabia ali no sétimo selo, e 2, 3 anos mais para frente, em 65, ele falou o que era. E mandou nós recordar. Olha aqui, recordem. Que a terceira etapa foi. Por isso que a gente tem essas mensagens. O que é a terceira etapa? A terceira etapa foi. O que foi? Foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado escondido na palavra. O que é a terceira etapa? Olha, o que é a terceira etapa? Ele diz que foi. Mas se você for no sétimo selo, ele diz a terceira etapa, o que vem. Tem muita gente que lê só até o sétimo selo. É a terceira etapa, o que vem. Tem muita gente que lê só até a perguntas e respostas, número 3. E diz, olha, não acabou a misericórdia. Eles não prosseguiram. Eles não creem na abertura dos selos. Para o selo ser aberto, eles mostram aqui também. Eu creio que não deu tempo de marcar tudo, é muita coisa, não vai dar para marcar nem para ler tudo. É muita coisa aqui. Mas estas coisas são boas. Isso daqui vai ser bom porque eleito vai ler isso daqui, isso é verdade. São parágrafos que eles colocaram e que o eleito vai ler. Mas isso é verdade, eles estão interrogando? Não, isso aconteceu assim. O eleito não tem problema com interrogações. O eleito nem interroga. O eleito crê. Olha, eu não entendo, mas eu creio. Ele veio ali. Eles estão interrogando. Os Estados Unidos naquele tempo estava fotografando e interrogando, escrevendo revista, mas não sabia. Você pensou em escrever sobre uma coisa que você não tem conhecimento? Eles escreveram sobre a nuvem que eles não sabiam o que era. Escrevendo e fazendo drama. E eles, até hoje, esses cérebros de canário, estão escrevendo livros e fazendo perguntas que é uma vergonha pôr uma interrogação em cima de uma nuvem que foi a vinda do Senhor. E quando ele veio, fique sabendo, Senhor, que vive interrogando. Quando ele veio, ele não veio como cordeiro para poder advogar sua causa. Aqui, quando ele veio no Monte Pôr do Sol, ele veio com cabeleira branca. E o irmão Branda diz assim que ele era novo, com 33 anos, e que ele não podia ter cabelos brancos, mas a peruca de cabelos brancos foram feitas pelos anjos. Ele diz, mas se você olhar mais abaixo um pouquinho na barba, ela é escura. O irmão Branda viu tudo. Era ele mesmo. Ele mostrou uma cabeleira branca, ele diz, mas embaixo, se você notar, está escuro. Porque ele estava com 33 anos, mas ele veio ali para mostrar para você que ele saiu do trono. Foi para isso. Tem muita coisa para poder ler. Vou falar só um pouquinho, porque isso leva meses, não é? Mas a gente fala só um pouquinho. Vamos aqui, a coisa outra vez conhecida, já repeti ontem, mas eu tenho que falar. Hoje achei melhor deixar aqui, através do próprio irmão Brana, porque se os selos estivessem conosco, na voz do irmão Brana, já seria muito bom. Para nós pegar e rodar o irmão Brana falando. Isso é selos. Os selos é a maior mensagem. Alguém vai dizer, irmão, o sinal é maior. Irmão Brana diz que não. Agora, se ele diz que não, você tem que crer no que o profeta disse. Ele diz que a mensagem do sinal é a mais sobressaliente. E diz, mas excetuando a revelação dos selos, que foi uma comissão direta de Deus. Os selos não é como essas mensagens que nós temos do irmão Brana, não.
Ele mesmo já disse para nós, isso daqui é direto de Deus, veio do céu, isso daqui, veio do céu. 7 anjos da eternidade veio e trouxe os 7 selos. E com os 7 selos, ele corrigiu coisas que ele pregou antes dos 7 selos. E ninguém pode passar sobre os 7 selos. Quando você encontra coisas que você não entende nos selos, em perguntas e respostas ou outras mensagens, fique ali com os selos. Permaneça com os selos. Os selos veio direto do céu. Fique ali. Porque você pode não entender as outras, como o povo trinitariano e dualista não entende quando Jesus diz eu e o Pai somos um, e convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Ele diz, eu já não estou entendendo mais nada. Mas é o dualista e o trinitariano. Para nós não. Para nós Jesus fala, eu e o Pai somos um. Amém. Ele diz, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Amém. Tem revelação para isso. Sabe que o Pai é Espírito e o Filho é carne. É por isso que o Pai é maior do que eu. Então aqui você tem que entender por que o Cordeiro saiu do trono e por que o corpo dele está no trono. Você tem que entender as duas coisas, porque as duas partes a face da moeda. E quando ele sai do trono é para revelar os selos. Para quem ele revela os selos? Só para os dele. No parágrafo 27 do primeiro selo, ele diz assim para aqueles, se você não quer que o seu povo ouça estas coisas, diga para eles não ouvir. Você vai ver o que é, porque o Cordeiro que saiu do trono acabou a intercessão. Ele diz, se você não quer que o seu povo ouça, diga para eles não ouvir. Aí você vai terminar o parágrafo onde ele diz assim, mas para quem são estas coisas? Diz, estas coisas são para o povo a quem eu fui enviado. Termina o parágrafo assim, 27 do primeiro selo. Gente, para mim é ponto final. Não é interrogação. Agora fica interrogando, porque vão em perguntas e respostas e perguntar para o irmão Branham, você disse que terminou a era da igreja? Ele diz, não, eu nunca disse isso. Se eu disse, você me entendeu mal, eu disse mal. Ele mesmo diz isso. Aí ele diz, a era de Laodiceia, diz o irmão Branham, vai terminar com o rapto. Aí eles pegaram isso. Mas para a abertura dos selos, para o eleito, isto aqui é para o povo a quem William Branham foi enviado. Se você quer ficar interrogando, você vai ter resposta, que vai te ajudar. Porque o próprio João Batista, depois de apontar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele ficou preso, foram perguntar para ele sobre isso. Ele deve ter dito, vão lá, pergunta para ele, se é ele mesmo. Pergunta para ele, ou tem que esperar outro. Vai lá, pergunta para ele. Chegaram os discípulos lá perto de Jesus. Nós viemos aqui porque João Batista mandou. João Batista, o maior profeta. O maior profeta. E você sabe que o William Branham é maior que João Batista. É maior dos profetas. O William Branham pregou isso daqui, deixou tão estampado claramente na mensagem Parados na Brecha, que ele queria deixar a barba crescer, ir para o mato, ficar lá no mato, até que Deus falasse com ele. Aí Deus chamou ele e disse, eu nunca te chamei para isso. Deixa eu falar, eu nunca te chamei para ser barbudo. Eu não te chamei para isso. Aí depois nós queremos, eu quero parecer Elias, vou deixar a barba ficar bem grande, para me parecer com Elias. Deus falou para o irmão Branham, eu não te chamei para isso, para você deixar a barba crescer, porque o irmão Branham queria ser igual aos outros profetas do Antigo Testamento. E Deus teve que falar para ele, eu não te chamei para ser igual àqueles profetas do Antigo Testamento. Você tem um trabalho, um dom muito maior. Aí o próprio irmão Branham queria parecer. O irmão Branham, ele gostava daquela vida lá do mato, ficar sem fazer barba, era um profeta. Aí Deus ainda falou para ele, a sua mulher vai te deixar. Lê lá, Parado na Brecha para você ver. Por quê? Não é que a irmã Meda era uma mulher ruim. Deus estava mostrando que não era daquele jeito, que ele, como profeta, tinha que atuar. Ele queria atuar como os profetas do Antigo Testamento. Diz, não, você está aqui na era da nave. Não precisa deixar barba, não. Vai desse jeito mesmo. Vai de gravata.
Tem hora que nós falamos, eu quero parecer João Batista, eu vou ficar sem tomar banho por volta de 2, 3 meses, vou ficar sem fazer barba, e você acha que é uma grande coisa. Deus diz, vai tomar banho, sujo. Deixa isso para João Batista lá atrás. Ele eu quis que entrasse desse jeito, para que o povo lá na cidade tampasse o nariz. Diz, ele vem chegando o homem outra vez. Olha a roupa que ele usa. Olha a veste que ele usa. Veste de camelo. Não. Eu não te chamei para isso. O irmão Branham queria acompanhar os profetas do Antigo Testamento. Deus disse, eu quero você de gravata. Eu estou mostrando isso para você. Porque Deus disse para ele, não te chamei para ser igual a eles. Não é para você ficar barbudo igual a eles. Eu te chamei para mostrar esta revelação, esta palavra para o povo. E mostrou para ele, você está vendo aquele monte? O seu nome está em toda aquela montanha. Eu não sabia. E eu te dou um sinal eterno. Pronto, olha para lá. Ele olhou, não viu nada na montanha. Tem hora que você olha, não vê nada. Irmão Branham olhou, não viu nada na montanha. E Deus perguntou para ele, quantos picos tem? Ele disse, tem 7. Irmão Branham era dos montes, tinha facilidade para contar os picos. Tem 7. E Deus perguntou para ele, quantas letras tem seu nome? Tem alguma coisa a ver? O nome de William Branham, o nome de Jesus estava nas pedras no tempo que ele estava na terra. Alguém diz, como você pode provar? Foi o próprio Jesus quem disse. Se estes aqui se calarem de dizer hosana nas alturas, se eles se calarem, as pedras clamarão. Na montanha estava escrito o nome do irmão Branham, nas pedras, na rocha estava escrito águia branca. Ele pôs o peito na rocha sem saber de nada e orou a Deus. E orou. Aí Deus falou para ele, em que estás recostado? Ele afastou um pouco e estava escrito lá, águia branca. Aí ele veio e pregou a mensagem dizendo, era uma águia guiada pela pomba, nas asas de uma pomba branca. Ele é a águia guiada pela pomba, pelo Espírito Santo. E depois você vê só gente lá com Kodak, vamos filmar e tirar uma pedrinha, já deve ter acabado tudo aquilo lá, aquela águia branca, cada um levou um pedacinho para ele. Achando que é uma grande coisa. Eles podem chegar em casa e dizer, eu tenho uma pedrinha para onde o profeta recostou o peito. Agora eu tenho a mensagem que o William Branham pregou. Ele não interrogou, mas afirmou. Eu não tenho interrogação, eu tenho afirmativa. Isso aqui é real, isto é real. 105. Ele vem para abrir os selos. Eu te pergunto, ele já abriu os selos? Aqui ele diz assim, ele vem, está no intervalo, ele ia abrindo o primeiro selo. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o 7º anjo. Não tem outro aí não. Não vai chegar o 8º, não tem mais ninguém. Ele vai soltar os mistérios para o 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Assim o disse ele. Agora que eu quero ver que você crê. Agora vem o Cordeiro. Aqui não é pergunta, não é interrogação. Aqui é ponto final. Aqui vem o Cordeiro. Você não quer que ele muda. Mas quem disse foi William Branham que diz que ele muda. Ele não pode mudar. O William Branham que disse que ele mudou aqui, que ele não é cordeiro. Aqui vem o Cordeiro e muda de mediador entre Deus e os homens e se converte num leão. E quando chega a ser um leão, toma o livro que contém seus direitos. Não é quando é cordeiro, não. Ele tomou como cordeiro e já mudou como leão. Ele tomou como cordeiro o livro, mas ele já mudou para leão e se apresentou. Veio no monte pôr do sol, não como cordeiro, mas como juiz supremo. Isso é o que o irmão Branham diz. Tem outra coisa aqui, que os grandes cérebros
leem, escrevem. Deixa eu ver se eu encontro aqui, é muito grande esse livro, meu pai. Isso é muito bom, se você puder comprar um dele. Tem muita coisa aqui, eu não marquei, mas temos aqui um servo abençoado, certo? Está estampado aqui o nome dele também, e não é só o meu nome é para crítica que está aqui dentro, mas os outros é de vitória. Vocês pensam? Os outros nomes que estão aqui, eles estão falando bem, assim diz o mestre fulano de tal, assim diz o outro fulano de tal, mas não é como aquele Rabone Osmar. O Rabone Osmar é o falso mestre para eles. Eu não vou encontrar isso aqui agora, não está tendo jeito. Mas é muito bom, onde eles falam, rapaz, sobre os selos. Olha, o último eleito, ele diz, olha, o último eleito para eles é só quando é o arrebatamento. Dá o arrebatamento, então o último eleito entra e vamos embora daqui. O William Branham não pregou assim na revelação dos selos. Eu tenho os parágrafos aqui para mostrar. O 52, que é muito fácil para você entender. Ele diz assim, ó, agora é para os eleitos. Então, para começar, William Branham começou 52 assim. Agora é para os eleitos. Primeiro selo, 52. E quando veio o clamor, eis que vem o esposo, então todos aqueles que dormiram através das eras da igreja despertaram. Vê você? Não é como muitas vezes pensamos que Deus vai juntar uns quantos milhares de pessoas somente desta era para formar sua noiva, mas são os eleitos de todas as eras. Escuta, eles tropeçam nisso. E a gente lê isso aqui onde eles tropeçam. Por isso, a questão é olhar e ver. Eles olham e não vê. Os Estados Unidos olharam na nuvem, fotografaram, mas não viram o que era. Eles lêem o parágrafo, mas não vê. Então vamos ler aqui, vamos ver se nós vemos. Por isso, Cristo tem que permanecer sobre o trono de mediação como um intercessor, até que o último entre na última era. Se parasse aqui, nós faríamos igual os trinitarianos. Faria a mesma coisa e formaríamos 3 pessoas na divindade, igual os trinitarianos. Se parássemos aqui, o último eleito, Cristo tem que permanecer no trono até que o último eleito entre na última era. Mas não vamos parar aqui, não vamos continuar. Vamos ver o ponto final do parágrafo 52. É aqui. Até que o último entre na última era. Então, isso quer dizer, quando o último entrar na última era, estas revelações de tudo que tem sucedido saem à luz. Quando o último entrar, a luz da palavra chega para o povo. Então, quando foi que a luz da palavra chegou para nós? Para mim, não vai chegar no arrebatamento. Para mim, a luz da palavra chegou quando William Branham pregou a revelação dos 7 selos. Ali chegou a luz da palavra. O último eleito era o profeta do dia. Pode temar o quanto quiser. É isso daqui, era o último. Quando o último entrar, a coisa será revelada. Ele não diz assim, quando o último entrar, nós vamos ser raptados. Não está escrito assim. Quando o último entrar, a coisa será revelada. Sai a luz. Então está aqui. Saiu a luz quando? Em 63. Então, quando foi que o Cordeiro saiu do trono? Naquele tempo. Quando foi que o último entrou? Naquele tempo. Aí o irmão Branham vem nesse primeiro selo 33 e diz, os mistérios de toda a Bíblia é unicamente o ministério do 7º anjo. Você pode procurar todos os mistérios da Bíblia, você vai encontrar só no 7º anjo. Por isso que eles não veem que o 7º anjo foi o 7º selo, e no dia do 7º anjo é a vinda do Senhor. Ele diz, vigie bem o 7º, é o fim, é a vinda do Senhor. Ele não diz, é o arrebatamento.
é a vinda do Senhor. O sétimo, pois na sétima era, no sétimo mensageiro, foi quando ouviu-se o clamor, eis aí vem o esposo. São Mateus 25, verso 6. Foi exatamente naquela sétima era e o sétimo mensageiro. Então tudo já tinha concluído e eles estão fazendo perguntas, interrogando. E nós estamos pondo um ponto final nisso daqui, o que o profeta diz. Até qual é a atração sobre a montanha? Para eles não tem atração nenhuma. Ele fica perguntando aí. É isso? É isso? Foi como o irmão Branham quando pregou Senhores, este o tempo. Deixa eu ler aqui também para vocês. Ele pregou Senhores, este o tempo, o irmão Branham ficou interrogando. Senhores, é isto? Senhores, isso é a terceira etapa? Senhores, isto é os 7 trovões? Ele ficou interrogando a mensagem toda. Senhores, é este o tempo? É o tempo da vinda? Parece que sim, mas é esse o tempo. Só interrogações. Você quer ver o 140? Deixa eu ver, 145? 152. Qual é a atração sobre a montanha? 152. E o Deus do céu. Não, eu vou ter que ler um pouquinho antes. O 151. E os observatórios de todos eles em Tucson continuam indagando pesquisas da ciência, tentando descobrir o que é isso. O que é essa nuvem? O que é isso daí? Meu Deus do céu, o que é essa nuvem? Vocês já pegaram o livro caiu? O que é essa? Você encontrou alguma coisa aí que pode ajudar? Eles estão indagando o que é essa nuvem aqui. Estão indagando hoje? Aí, estão indagando. Ainda. Isso é o 151. Tentando descobrir o que é isso. Por isso que eles ficam indagando, perguntando. É a terceira etapa? E criticando lá dentro. Eles fizeram isso no tempo de irmão Branham, está fazendo agora no tempo da noiva. A mesma coisa, porque agora o ministério é da noiva. O irmão Branham já teve seu ministério, revelou tudo, ele não tem que vir para revelar mais nada. Agora é nós que temos que tomar esse livrinho, comer e pregar para os outros. Mas se o povo não tem coragem de comer isso, mas como comer se não sabe o que é? Como comer se estão interrogando, perguntando? O que é isto? Tão alto que não pode ser neblina. Cerração. Eles olharam e disseram, mas não pode ser isso. Nem neblina, nem cerração. Numa altura dessa não forma nuvem. O que é isso? A ciência não soube o que era. Porque a nuvem é formada mais baixa. E ali estava a 48 quilômetros. Como formou uma nuvem dessa? 42 quilômetros de comprimento. Então, aqui ele mostra isso daqui. Ó. Presta atenção. Ou lá, ou nada lá em cima. O que fez isso? Onde está isto? Eles estão simplesmente confusos com aquele halo pendurado além nos céus, como eles estavam quando os magos vieram seguindo uma estrela. E quem é que estava confuso? A ciência, no tempo de Jesus. Quem estava confuso? Os fariseus, os religiosos do dia, tudo confuso, não sabia nada. O menino nasceu, que menino, rapaz? Eles perguntaram, mas o rei, o senhor não sabe? Nasceu aí um rei dos judeus. Ele disse, se vocês encontrarem, traz ele aqui para mim adorá-lo. Ele queria matar. Traz esse rei que nasceu aí, traz ele aqui para mim adorá-lo. Aí Deus mostrou para eles, não vai para lá não, vai para o Egito. Distancia deles, são incrédulos. Mas depois Jesus apareceu no meio deles, pregou. Eles não sabiam o que era aquilo. Aqui está a mesma coisa, gente, a nuvem. Quem que deveria saber sobre essa nuvem? Não é assembleiano, não. Essa nuvem, assembleiano, batista, eles não têm que saber sobre essa nuvem. Isso aqui não apareceu para eles. Isso aqui não apareceu para o fundador da igreja deles. Isso aqui apareceu lá nos Estados Unidos para um profeta. E o profeta estava dentro dessa nuvem. Agora, os outros vão saber? Não, mas eles vão fazer as pazes com os outros para poder prejudicar essa mensagem. Eles unem da mesma forma que Herodes e Pilatos brigavam um com o outro. Quando foi para crucificar Jesus, eles fizeram as pazes.
E hoje eles estão dando as mãos. Quem crê na ressurreição do profeta para fazer coisas, quem crê de outra forma, estão tudo dando as mãos contra isso aqui, porque todos eles estão falando mal. E quando tudo fala mal, isso daí é o Herodes e o Pilatos do século nosso. Estão dando a mão um para o outro contra o Cordeiro ter saído do trono para revelar o selo. Não é no meu tempo, foi no tempo de Mambrana que ele saiu. Você está preocupado hoje? Não. Mas você preocupa hoje porque não sabe. E põe um grande ponto de interrogação em cima de uma coisa que foi tão clara que o William Branham disse que era Cristo. William Branham não disse daqui que era ele. Era Cristo, esta nuvem. E eles põem um ponto de interrogação. E quando é que vocês esperavam que Cristo viesse? Você está esperando que Cristo esteja aqui na terra, pisando aqui na terra? Não, aqui na terra ele tinha que ser um homem. Ele apareceu como Cristo no céu, e depois, na hora que ele pisou na terra, ele era o William Branham. A coisa é simples. Ele pôs um pé no mar e um pé na terra. Aí ele era o William Branham, mas lá no céu era Cristo. E ele tinha que manifestar no seu mensageiro naquele dia. Olha, meu Deus do céu. Então os magos vieram seguindo as estrelas dizendo: onde está o rei dos judeus que nasceu? Ele não sabe. Ele fica só interrogando. O que é isso? Você acha que daqui é a terceira etapa? E riam um com o outro. O que é isso? O que era isso? Deus cumprindo sua palavra. E o que é isto? O que é isto? Deus cumprindo a sua palavra. O que é esta nuvem? Não esta interrogação para sujar o cumprimento da palavra, mas nós estamos hoje abolindo a interrogação, pondo um ponto final naquilo que os mestres não sabem o que é. Tiramos a interrogação e colocamos um ponto final. Aleluia! Amém! E se levantará uma estrela de Jacó. 152. Com a atração sobre a montanha. E o Deus dos céus prometeu no tempo do entardecer que haveria luz no entardecer. Eles não sabem o que é. Olha aqui, ó. Olha o Mambrana, como foi claro. 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Quando 3 anos atrás? Quando ele pregou, senhores, é esse o tempo? Pergunta. Interrogação. É esse o tempo? 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Mas agora é história. Já passou. Ô, irmão, está escrito aqui, ó. Foi lembrando que falou. Já passou. A promessa está cumprida. Senhores, é este o tempo. Não é pergunta mais. Senhores, é este o tempo. Aí ele pergunta assim: e qual é a atração? É esta aqui a atração. Deus vindo no monte pôr do sol. Qual é a atração sobre o monte? Deus vindo com 7 anjos da eternidade e pegando o mensageiro do dia e levando para completar os 7 lá em cima. Eles tiraram foto disso, mas não sabe nada disso. E por não saber, se a ciência não sabe, os pastores da mensagem que fizeram este livro também não sabem. Puseram uma interrogação, mas aqui está o ponto final. Não é interrogação. E este evangelho, eu já passei de 1 hora. Este evangelho foi um evangelho que a serpente pregou para Eva, como lemos. Deus disse: no dia que vocês comerem do fruto, morrereis. Ponto final. A serpente, pregadores, perguntou para Eva, para a igreja. Foi assim que Deus disse? Pôs uma interrogação. Não é assim. Você não tem que perguntar mais, não tem que importar com interrogações. E a Eva que está preocupada com interrogações, ela cai.
Mas nós não temos isso como ponto final. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, sua grande misericórdia estendida sobre seu povo, porque isto é para o povo que crê no seu profeta, e nós somos aqueles que cremos no profeta. Estamos agradecidos, Pai, por ver estas coisas. Quão pequeno nós somos, estamos vendo coisas que eruditos não veem, formados em seminários, eles escrevem seus grandes livros e mostram grandes coisas e falam sobre grandes homens e maculam os pequenos porque eles não conhecem nada. Eles não sabem disto, que o Senhor mesmo diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste esta nuvem dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Estamos agradecidos também, Senhor, porque mais uma vez a sua palavra repete e cumpre em nosso dia. O Senhor está escondendo a nuvem do dia, quando o Senhor veio com 7 anjos da eternidade, com a cabeleira branca, não como cordeiro, mas como juiz supremo, para mostrar para nós: o tempo acabou, o tempo das eras terminou. Vai agora, o Evangelho tem que voltar para os judeus, mas o tempo para os gentios terminou com a mensagem dos 7 trovões, com a mensagem do 7º selo, com a mensagem do 7º anjo. O tempo acabou. Estamos certos, Pai, que daqui a pouco o Senhor toma a sua igreja e leva para a glória, e grande tribulação é lançada sobre o mundo religioso, inclusive o mundo que crê na mensagem. Amém. Amém.